Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu queria falar para vocês do primeiro capítulo do livro que trata sobre o problema da existência de Deus, né? Desculpa o barulho aqui fora que tá acontecendo uma obra, mas é o seguinte, então com relação aos argumentos com relação à existência de Deus, os problemas filosóficos, metafísicos com relação a Deus são os problemas de existência, né? Então, assim, levando isso em consideração, o que a gente quer saber na metafísica quando a gente se pergunta sobre Deus? Uma das coisas principais é se Deus existe. A gente quer saber muitas outras coisas, mas uma das principais é saber se Deus existe. E para isso a gente tem uma série de argumentos construídos na história da metafísica para falar que Deus existe e argumentos para falar que Deus não existe. A gente vai analisar 3 dos argumentos para falar que Deus existe e um dos argumentos para falar que Deus não existe, né, nesse livro. Então, assim, deem uma lida com calma, prestem atenção nos argumentos relevantes para cada uma das partes, ok? A gente começa no livro lendo sobre o argumento do Anselmo, que é o argumento ontológico. Qual é a ideia do argumento ontológico? É que a partir de uma determinada definição de Deus, você consegue concluir que ele existe. Então, ele é um argumento supostamente a priori pela existência de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não precisa nada além da própria definição de Deus para poder concluir que ele existe. Então, assim, você não precisa ir ao mundo e descobrir coisas, você não precisa de premissas empíricas para poder determinar a verdade da proposição Deus existe, né? Ele falaria que a partir da própria definição você seria apto. Os argumentos pela existência de Deus, eles se dividem normalmente entre os argumentos a priori e os argumentos a posteriori. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem argumentos que tentam, sem premissas empíricas, a partir da plena razão, você provar que Deus existe, e tem argumentos que partem de proposições empíricas e percepções com relação ao nosso mundo para poder provar que Deus existe. O argumento ontológico, que foi o primeiro que a gente falou aqui, o argumento do Anselmo, é um argumento que tenta partir da definição de Deus como o ser maior do que o qual nenhum é concebível, né? Então, o ser mais grandioso, maior do que o qual nenhum é concebível, então, o ser mais grandioso possível. Então, tenta partir dessa definição de Deus e concluir que Deus, segundo essa definição, existe, sem precisar de premissas empíricas que atestem isso de alguma maneira empírica. Como é que é a ideia? A ideia é a seguinte do argumento, é falar que Deus poderia ou só existir no nosso entendimento, caso não existisse na realidade, ou existir tanto no nosso entendimento quanto na realidade. Um unicórnio existe só no nosso entendimento. Mas um cavalo existe tanto no nosso entendimento quanto na nossa realidade, né? Então, assim, existem coisas que existem na realidade também e no entendimento, e tem coisas que só existem no entendimento, que são objetos ficcionais. Então, assim, dizer que Deus não existe é a mesma coisa que dizer que Deus existe só no entendimento. Então, Deus pode existir só no entendimento, ou seja, não existir como um objeto da realidade, ou existir no entendimento e na realidade. Se ele existisse só no entendimento, então um ser maior do que ele seria concebível. Por quê? Porque a propriedade da existência é uma propriedade que deixa um ser mais perfeito. Então, se você pega um ser com X sem existência e o ser X com existência, o ser X com existência é mais perfeito do que se ele fosse pensado sem a existência. Então, assim, se Deus existisse só no entendimento, então um ser maior que ele seria concebível, que seria exatamente ele com a propriedade da existência, né? E isso seria contraditório, porque Deus é o ser maior do que o qual nenhum é concebível. Então, existir um ser que é mais poderoso que ele na nossa concepção já é contraditório. De modo que, se a gente assume que Deus existe só no entendimento, a gente encontra uma contradição. Então, a gente tem que dizer que Deus não existe só no nosso entendimento, mas existe no nosso entendimento e na realidade, ou seja, concluir que Deus existe. Então, o argumento ontológico, ele se baseia, então, em dizer para a gente que a existência é uma perfeição, uma qualidade produtora de grandeza, e que assim um ser que tem a existência e ele mesmo sem a existência, né, que ele com a existência é mais perfeito do que ele sem a existência, né? Então, o argumento ontológico depende de que a gente acredite nisso.
e que a gente acredite então que a partir de a definição de Deus mais a ideia de que a existência é uma qualidade produtora de grandeza, a gente conclua que se Deus existe apenas no entendimento, poderia existir um ser mais perfeito que ele. E isso é contraditório, de modo que ele não poderia existir apenas no entendimento, teria que existir no entendimento e na realidade. Essa é a ideia básica do argumento ontológico. Você vai ver que ele vai ser descrito em uma série de premissas adicionais para tornar mais claro isso que eu estou falando para vocês aí no livro. Mas ele basicamente, então, parte de uma certa definição de Deus, assume que a existência é uma qualidade produtora de perfeição ou de grandiosidade e desconclui que Deus existe. Né? Então, assim, são uma série de passos interessantes que vale a pena você dar uma lida no livro, mas tendo em vista essa visão que eu estou tentando dar para você, que ele é um argumento a priori que tenta partir da definição de Deus para provar a existência de Deus. Essa é a ideia do argumento ontológico. Aí, com relação a esse argumento, né, a gente pode se perguntar, né, como é que uma definição pode dar conta de estabelecer a existência de alguma coisa, né? Geralmente definições não estabelecem a existência de nada. Suponha que nenhuma mulher seja mãe. Mesmo assim, a gente pode construir um conceito de mãe e a gente tem aí esse conceito, mas isso não garante que nenhuma mãe exista na realidade. Né? Então, assim, a gente construir um conceito... geralmente ele não nos leva à existência dos objetos que caem sobre aquele conceito. Né? Pode não cair nenhum objeto, a gente pode construir conceitos vazios, normalmente. Então é intrigante que uma determinada definição de Deus nos leve a acreditar que o objeto definido por aquela definição tenha que existir. Né? Então, assim, esse argumento também do Anselmo tem uma objeção, que é a objeção do Gaunilo, que tenta mostrar que se a gente pensasse, em vez de Deus, na ilha mais perfeita, a ilha segundo a qual nenhuma mais grandiosa seria concebível, se a gente pensar nesses termos e colocar essa ilha no lugar aí de Deus, a gente concluiria que essa ilha existe, tal como a gente concluiu que Deus existe. E é intrigante que a gente possa concluir que tanto essa ilha mais perfeita existe, quanto todos os objetos mais perfeitos existem. Né? Então, assim, pareceria que o argumento do Anselmo dá margem para concluir a existência de uma série de objetos que nós não gostaríamos de concluir a existência de modo assim tão fácil. Então, assim, a gente tem que realmente pensar se tá tudo certo com o argumento ontológico ou não, se tem alguma coisa de intrigante aí que talvez seja equivocada e que a gente tem que aí apresentar o que seria. Está em aberto, a gente tem que se dedicar a isso. Se você acha que tem algo de errado, que tem algo de certo no argumento ontológico, se dedique a dar uma estudada e uma investigada boa nisso, porque pode ser um tema interessante de pesquisa. Né? Além do argumento ontológico, a gente tem outros argumentos, como, por exemplo, o argumento cosmológico. O argumento cosmológico, ele foi desenvolvido pelo São Tomás de Aquino, e a ideia dele é a seguinte: é você partir da existência das coisas contingentes do nosso mundo, e ele é um argumento a posteriori, então, porque ele parte da existência das coisas do nosso mundo, parte de premissas empíricas, então. Ele parte da existência das coisas contingentes no nosso mundo, e tenta concluir a existência de uma coisa necessária para explicar essas coisas contingentes. Como é que é o argumento? O argumento é o seguinte: com relação às coisas contingentes, que são as coisas que existem, mas poderiam não existir, né? Como eu existo, mas, por exemplo, minha mãe poderia nunca ter encontrado meu pai. Se não tivesse encontrado o meu pai, eles não teriam se conhecido e eu não existiria, né? Então, assim, eu existo, mas poderia não existir. Né? Então, assim, para as coisas contingentes que existem, mas poderiam não existir, o que explica a existência dessas coisas? Geralmente, para as coisas contingentes, o que explica a existência de uma coisa não é a própria coisa, é alguma outra coisa. Por exemplo, o que explica a minha existência não sou eu mesmo. Né? O que explica a minha existência é minha mãe e meu pai terem tido relações sexuais e isso ter me desenvolvido.
né? Então, assim, a explicação da existência de uma entidade contingente geralmente não está na própria entidade contingente, mas em outras entidades, né? E se essas entidades outras são também contingentes, então a explicação da existência delas não está nelas próprias, mas está em outra entidade que as construiu, ou de onde elas provieram, né? E isso se dá para todas as entidades contingentes. O que acontece é que o nosso mundo é composto de uma série de entidades contingentes. Então, como explicar a existência dessas entidades contingentes? A gente pode explicar a existência de uma com a outra, a existência dessa outra com uma outra, e ficar numa cadeia infinita de explicações, ou finita até chegar num ponto. Mas se a gente chegar nesse ponto, a gente ainda vai precisar explicar a existência desse ponto que causou todos os outros. E aí, como explicar se esse ponto também seria contingente? Ou seja, a gente só conseguiria parar a nossa cadeia de explicações se a gente chegasse num ser necessário que ele próprio explica a própria existência e que não precisa de explicação por outros seres, né? E que esse ser não poderia não existir, que esse ser tem de existir. Se esse ser tem de existir e se tá nele próprio a explicação da própria existência, pronto, a gente chegou num fim dessas cadeias de explicação. Então, o argumento cosmológico diz que para a gente explicar a existência de todos os seres contingentes que tem aí, a gente precisa de um ser necessário, que seria Deus, para explicar a existência. Deus quis criar as coisas e criou as coisas, e por isso que as coisas existem, né? Então, assim, a gente precisaria de um ser. E Deus não poderia não existir, né? E estaria dentro dele a explicação de por que ele próprio existe, né? Então, assim, agora, por que estaria dentro dele a explicação de que ele próprio existe? Deus é autocausado? Como é que a gente deve pensar esse explicar a si próprio, né? O que significa explicar a sua própria existência? Essas são todas questões intrigantes e difíceis e que têm que ser abordadas quando a gente está investigando o argumento cosmológico. O argumento cosmológico, ele é interessante, tem uma série de objeções com relação a ele, e eu acho que, caso vocês tenham interesse nesse argumento, vocês devam se dedicar a estudá-lo significativamente. Tá. E além do argumento cosmológico, a gente tem o argumento teleológico. A gente tem vários outros argumentos, mas eu estou só apresentando alguns que vão aparecer aí no livro para vocês já terem uma visão quando vocês começarem a ler o livro, né? Vocês já devem ter começado a ler o livro, mas pelo menos para vocês reverem com uma visão geral, tal como eu estou tentando dar aqui para vocês. Qual é a do argumento teleológico? Ele também é um argumento a posteriori que tenta provar a existência de Deus a partir de premissas empíricas, né? E como ele tenta fazer isso? Ele parte da percepção de que existem na natureza certos sistemas teleológicos e naturais, e que a explicação desses sistemas teleológicos precisa de uma entidade inteligente que decidiu criar aquele sistema teleológico. Como é que é isso? Por exemplo, o olho funciona de uma maneira complexa, de modo que bate luz nele, e aí essa luz é direcionada, tem uma refração, e ela passa para a nossa retina, isso vira descarga elétrica no nosso cérebro, a gente obtém a informação. Então, assim, é um sistema bastante complexo o nosso olho. Agora, se qualquer uma das coisinhas desse sistema complexo não tivesse ali funcionando, o sistema todo não funciona. Então, assim, a dúvida é como é possível existir um sistema tão complexo na natureza sem que a gente atribua isso à criação de um ser inteligente desse sistema. Por exemplo, se a gente estivesse andando por aí e a gente encontrasse um relógio no chão, a gente certamente falaria que aquele relógio, por ele ser um sistema teleológico bastante complexo, né, ele é um sistema em que as partes estão unidas para satisfazer uma certa finalidade, né, que se tirar uma das partes ele já não satisfaz aquela finalidade. Então, assim, um relógio é um sistema teleológico. E como explicar, a gente se pergunta, a existência daquele relógio que a gente encontra de repente no meio de uma praia? Geralmente nossa explicação é falando, não, você
ser humano passou por aqui com um relógio e deixou esse relógio aí de alguma forma, ou esqueceu, ou perdeu, ou deixou propositalmente, né? Então a gente atribuiria a existência daquele relógio naquele lugar à existência de um ser humano que criou aquele relógio, porque ele é um sistema teleológico bastante complexo e que não teria surgido naturalmente. Mesma coisa, a gente chega num determinado lugar e aí a gente vê umas pedras organizadas assim, escrito: Bem-vindo ao Rio de Janeiro, né? Você nunca vai pensar que aquelas pedras caíram ali de maneira natural e formaram as palavras Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Você vai pensar que aquilo ali foi organizado por uma pessoa. E é um sistema bem mais simples, um sistema teleológico bem mais simples do que um relógio. Então, assim, partindo dessa ideia, a gente pode pensar que o próprio universo, ou algumas partes do universo, são sistemas teleológicos complexos. Então, nesse sentido, como explicar a existência desses sistemas teleológicos complexos que aparecem naturalmente na realidade? Assim, tal como a gente explica os sistemas teleológicos complexos construídos por humanos, a gente atribui aos humanos, a gente deveria atribuir os sistemas teleológicos naturais, os sistemas teleológicos complexos naturais, a um criador inteligente, nesse caso Deus. Então, o argumento teleológico ele tenta partir da existência desses sistemas complexos teleológicos da natureza para concluir a existência de Deus. Numa forma mais sofisticada do Richard Swinburne, a gente pode pensar nesse argumento teleológico não falando dos objetos complexos, mas falando das constantes fundamentais do mundo, né? As constantes poderiam ser muito diferentes das quais são. E se elas fossem, nenhum de nós estaria aqui para contar a história, né? Então, assim, há muitas possibilidades de constantes fundamentais diferentes que não permitiriam a existência da vida. Então, por que, dado esse mar de constantes fundamentais diferentes que poderiam ser o caso, por que essas constantes que são o caso? Né? Então, parece que para a gente explicar essa possibilidade ínfima das coisas serem, a gente precisaria de um criador inteligente que decidiu que as coisas fossem daquela forma. Né? Então, assim, o argumento teleológico ele pode ser um pouco complexo, pode ser tornado um pouco mais complexo quando a gente passa dos sistemas teleológicos complexos para as constantes fundamentais do universo, por exemplo, como faz Richard Swinburne. A gente vai ter também uma série de problemas e argumentações relevantes que, novamente, quem estiver interessado no argumento teleológico deve dar uma olhada com um pouco mais de profundidade na bibliografia relevante e na discussão que está envolvida nesse problema. E finalmente a gente tem contra a existência de Deus o argumento, o problema do mal. O problema do mal ele tenta mostrar que é incompatível ou que é profundamente improvável que as duas coisas sejam verdadeiras ao mesmo tempo, que é a existência de um Deus onipotente, onisciente, onibenevolente, com a existência do mal no mundo. O problema do mal tenta mostrar que essas duas coisas são incompatíveis, ou numa versão mais fraca, que elas são extremamente improváveis de estarem juntas no mesmo mundo, né? E que a gente precisa dar alguma explicação, né? De como é possível existir um Deus amoroso, e poderoso e sábio, e mesmo assim existe mal no mundo. Né? Como é possível? Se Deus é tão poderoso assim, ele pode acabar com qualquer mal no mundo. Se Deus é tão sábio assim, ele sabe onde vai ocorrer qualquer mal no mundo. Se ele é tão bom assim, ele quer acabar com qualquer mal do mundo. Agora, por que existe mal então, se existe Deus? Né? Então, o problema do mal tende a mostrar pra gente que muito provavelmente não existe Deus. Porque se existe esse mal no mundo, como compatibilizar isso com a existência desse Deus? Provavelmente não é possível compatibilizar. Né? Mas os teístas tentam mostrar que sim, que é possível, que o mal tem uma explicação. Né? E Deus, por mais que seja bondoso, ele permite que determinados males aconteçam conosco para que aprendamos alguma coisa, né? Então, assim, ou permite que os males que aconteçam conosco são os males advindos da criação do livre-arbítrio, né? Se Deus realmente
dá livre-arbítrio pra gente, então a gente pode fazer o que quiser e arcar com as consequências disso. Se a gente pudesse fazer o que quiser e não arcasse com as consequências negativas disso, a gente não estaria sendo realmente livre para poder viver as nossas escolhas. Então a ideia é que existe um bem muito maior, que é o bem de ter livre-arbítrio, e esse bem está relacionado com alguns males necessários que advêm de você ter livre-arbítrio e das outras pessoas terem livre-arbítrio. Então, geralmente, um teísta explica a existência no mal do mundo apelando para a existência do livre-arbítrio como um bem maior que seria mais relevante do que os males que ele propicia. Seria mais relevante a gente ter acesso a esse bem do que, por exemplo, não ter nenhum mal, mas também não ter livre-arbítrio. Né? Então, a existência do mal adviria da existência do livre-arbítrio. Mas um objetor poderia ainda falar assim, mas existem males que não advêm da existência do livre-arbítrio, né? Por exemplo, uma criança passeando num bosque que de repente é atingida por um raio e morre ou fica paraplégica ou qualquer coisa assim, não teve nada a ver com o livre-arbítrio, aquele mal natural ali que foi causado por ela. Então parece que existem males naturais. E a ideia seria como explicar então a existência de males naturais que não são fruto do livre-arbítrio, né? E aí a discussão com relação ao problema do mal se torna uma discussão sobre como ocorrer essa compatibilização ou se ela é possível. Então, de um modo geral, a gente tem esses três principais argumentos a favor da existência de Deus. A gente tem vários argumentos contra a existência de Deus, mas no livro é apresentado apenas o problema do mal. Então, eu queria dar uma ideia geral para vocês de qual é o problema do mal. É o problema de compatibilizar a existência de um Deus onipotente, onisciente e onibenevolente com a existência do mal. Né? É possível compatibilizar? Não é possível compatibilizar? Como é que isso funciona? Né? Então, é isso. De um modo geral, então, o capítulo 1º do nosso livro vai tratar dos problemas metafísicos com relação à existência de Deus, enfocando nesses três argumentos iniciais pela existência de Deus e um argumento principal contra a existência de Deus, que é esse do problema do mal. Eu espero que vocês tenham uma boa leitura e qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, é só falar comigo e eu respondo. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.